Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Superfísica. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre grandeza vetorial e grandeza escalar. Bom, na aula anterior a gente viu que era grandeza. Agora nós vamos classificar entre grandeza vetorial e grandeza escalar. A grandeza vetorial é aquela que precisa de uma orientação e a grandeza escalar é aquela que não precisa de uma orientação. Vamos dar alguns exemplos. Força. Quando eu aplico uma força em uma mesa, por exemplo, de cima para baixo, observe o seguinte, que a mesa ela não sai do lugar. No máximo ela vai quebrar se você fizer muita força. Mas quando você tem uma mesa, pode ser a mesa da sua casa aí de jantar, se você aplicar uma força por ela com as mãos, de cima para baixo, observe que ela não sai do lugar. Porém, se você for na lateral da mesa e empurrá-la, por exemplo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, começar a empurrar a mesa, você observa que ela sai do lugar. A pergunta do exercício for: aplicando-se uma força de 10, 20 ou 30 newtons sobre esta mesa, ela sai do lugar? Bom, você tem que dizer o seguinte: força é vetorial. Eu preciso que, além do número, o exercício me informe qual é a direção e o sentido de aplicação dessa força, para que então eu consiga dizer se a mesa saiu ou não do lugar. Então só a informação do número não é suficiente para que eu diga o que aconteceu com o objeto. Então nesses casos, essas grandezas a gente considera como sendo vetoriais. Elas são chamadas de grandezas vetoriais porque vêm de vetor. E o que é um vetor? É um segmento de reta orientado. É uma setinha que aparece nos exercícios de física e que a gente terá que usar elas na hora da resolução de alguns problemas. Então, quando eu preciso orientar a minha grandeza, eu estou classificando ela como uma grandeza vetorial. Grandeza escalar. Vamos dar um exemplo. Se você vai lá na farmácia para ver sua massa, sobe na balança, aparece lá 70 quilos. E só essa informação basta. Não existe 70 quilos para a direita, 70 quilos a oeste. Então, em resumo, a diferença entre grandeza vetorial e escalar é essa, é a orientação. Vetorial eu preciso de orientação, escalar não necessita da orientação. Outro ponto importante da nossa aula de hoje é a questão da trajetória. Bom, a trajetória nos ajuda para descrever o movimento de um objeto. Um exemplo clássico é quando um avião solta um objeto. Bom, a trajetória descrita, ela depende do meu ponto de referência. Então, quando nós falamos na outra aula que o movimento e repouso dependiam do ponto de referência, a trajetória do objeto também depende do nosso ponto de referência, ou seja, do nosso referencial. Então, no exemplo que eu falei, um avião está, por exemplo, fazendo esse caminho, numa linha horizontal, e ele abandona um objeto em determinado ponto. Qual é a trajetória descrita por esse objeto que foi abandonado? Bom, a trajetória descrita dependerá do ponto de referência, ou seja, do observador. Então, para quem está no solo, observa o objeto caindo, vê uma trajetória. Para quem está no avião e observa o objeto caindo, vê outra trajetória. Para quem está no solo, a trajetória é descrita como uma curva ou uma parábola. Ela vem fazendo um movimento de descida, mas ela vem fazendo uma certa curva. Para quem está no avião, observa esse objeto caindo como se fosse uma linha reta. Então, a trajetória é a descrição geométrica da variação do movimento de algum objeto. Então, em muitos exercícios de física, eles vão colocar o seguinte para você: qual é a trajetória descrita por esse objeto? Então, a chave para resolver o problema é identificar aonde está o observador. A partir dele, você vai conseguir descrever o movimento como sendo uma figura geométrica. Então, como que nós podemos aprofundar o nosso estudo sobre trajetória? Primeiramente, nós podemos filmar um movimento e, a partir das imagens desse movimento filmado, nós podemos colocar ele num software. E esse software vai nos indicar a trajetória descrita pelo nosso objeto. E assim nós podemos analisar outras grandezas envolvidas nesse problema, identificar se elas são escalares ou vetoriais e como elas influenciam no movimento do objeto. Quando a gente chegar ao estudo das leis de Newton, nós vamos estudar as leis de Newton de acordo com o referencial. E nós vamos aprofundar ainda mais essa questão do referencial e como que o objeto está se movendo em relação a alguns referenciais. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado e até os próximos vídeos.